Mais um NovoCast, o podcast do Partido Novo. Estamos hoje aqui entrevistando o Vilmar Bolsonaro da Shopee, cumprimente os nossos ouvintes, Bolsonaro, da Shopee. Bolsonaro da Shopee, boa tarde, bom dia, boa noite para você que não sei que hora que você vai assistir a gente, né? Nós estamos aí, né, Carlos, nessa início de final de pré-campanha, início de campanha aqui uns dias. E as mudanças de 2026 podem acontecer, então queremos dar um grande abraço para você e vamos mostrar um pouco da gente aí, o povo que não conhece a gente. Bacana. Está aqui comigo também o Marcelo Porto Carreiro, meu companheiro de bancada, que vai me ajudar aqui na entrevista com o Vilmar. Pega leve comigo, eu sou Marcelo. Fica tranquilo, Vilmar. É um prazer ter você aqui conosco. Você é um dos nossos baluartes, uma das pessoas que a gente está aqui na esperança e trabalhando para que você consiga seu objetivo. Começando a nossa entrevista. Vilmar, posso chamá-lo assim ou devo chamá-lo Vilmar? Vamos lá. Quem é Vilmar Rigo? Vamos lá, Vilmar Rigo é natural de Erechim, Rio Grande do Sul, nasceu em 68, 68, antes do 69, e mudou-se para Rondônia em 94, quando começou, vamos falar assim, com 25 anos de idade, 26, não lembro agora, sua vida praticamente chegou lá no chinelinho Havaianas, que naquela época só tinha essa marca sem vergonha aí. Comprou sua primeira bicicleta e foi seguindo a vida. E aí morou 20 anos em Vilhena, Rondônia, mudou-se para o Mato Grosso. Agora estamos aí batalhando no Mato Grosso, já tem propriedade rural em Comodoro e Cuiabá há 15 anos. Resido alguns anos em Cuiabá também. E pretendo trabalhar pelo nosso estado do Mato Grosso aí, ajudando mais o setor do agro, agora a gente vai entrar isso, segurança pública e educação. Meu marido é pai de 3 filhos, separado, divorciado, como você queira, há 14 anos. Sósia do presidente Bolsonaro, Bolsonaro da Shopee, você tem um produto Shopee em casa, se não tem um, vai ter 2, que vai ter eu também na sua casa. E vamos lá, seu Carlos. Você não usa mais Havaianas, usa? Não. Por que não usa mais? Conta pra gente. Mas tem 2 detalhes. Havaianas, antigamente, a gente apanhava na bunda com ele, então a gente tem um pouco de restrição. E agora eu sei porque que apanhava de chinelo Havaiana, porque não presta. Então o pai pegava o Havaianas que não presta, batia na minha bunda, às vezes eu fazia uma arte, mas eu não era arteiro. Legal. Posso fazer uma pergunta mais objetiva? Vamos lá. Vilmar e Partido Novo. Vilmar e Partido Novo. Partido Novo é um partido que a gente costuma dizer que realmente é o único partido de direita que nós temos no Brasil hoje. Eu me considero direita desde nascença, cresci na direita, espero morrer na direita. E o Partido Novo ele me representa, eu represento também o Partido Novo. Eu sei que o Partido Novo tem essa ideologia justamente voltada para a direita. Deus, pátria, família e liberdade. O único partido que sempre esteve de acordo, sempre votou tudo a favor do Bolsonaro foi o Partido Novo, que é um detalhe que me levou para o Partido Novo. E outro porque eu conheço as pessoas que estão lá dentro, não só aqui no estado, mas a nível nacional. Eu tenho muito respeito, Ricardo Salles, Marcelo Van Hatten, Zema, Jeff Chiquini, falar alguns nomes mais conhecidos aí, Deltan Dallagnol, algumas pessoas aí. Então eu tenho uma simpatia há muitos anos pelo Partido Novo. E surgiu a oportunidade, a gente conversou com o PL aí, chegamos no entendimento que a melhor opção para nós no Mato Grosso e para o Brasil seria o Partido Novo. E como é que você entrou na política? Você é empresário rural e aí veio agora para a política. Como é que foi essa Carlos, eu vou apresentar amanhã depois para vocês um documentário de toda a minha vida, que eu acabei de fazer semana e vai ficar pronto aqui uns 10 dias. O que acontece? Eu já fui presidente em 96, 8 do PFL. Já fui cotado a ser prefeito de uma cidade interior de Rondônia, com 26, 27 anos de idade, eu não quis, com 82% de aprovação. Isso até os jornais mostram lá da época, conseguimos até resgatar algumas páginas dessas. Fiquei um tempo lá, porque eu achava que eu podia fazer mudanças que o Bolsonaro propôs. Em 2017, eu tinha proposto em 98, já em 96, que a gente podia fazer a diferença. Mas me falavam assim, uma cidade tão pequena, começar, não vai representar nada do Brasil. Eu falei, representa. Tanto que indicamos um contador, que era meu, eu que indiquei, eu que era presidente do partido, elegemos o cara 2 vezes e ele fez a diferença na cidade. Entendeu?
E o trabalho que o Bolsonaro fez agora, 20 anos depois, era o que a gente sonhava lá atrás. E aconteceu, vem acontecendo algumas mudanças, pena que foi interrompido, né? Então, eu sempre tive meio nas articulações políticas aí, mas eu nunca pus o meu nome à disposição ao candidato, até porque sempre muitas funções, e gostava de ajudar. Os últimos anos o Brasil, mesmo sendo sócio, ajudava bastante o presidente Bolsonaro, a pedido dele, né? Viajava bastante pelo Brasil aí, dando esperança, buscando, mostrando para o povo que o Brasil tem jeito, tem como recuperar sim, e apoiando muitos vereadores e deputados no Goiás, fiz muito trabalho, inclusive Goiás queria que fosse candidato por lá, Rondônia queria que fosse candidato lá, e o Mato Grosso, que eu gosto dessa terra, né? Então, estou resumindo um pouco, o nosso espaço é curto, mas eu estou no meio da política há 20 e tantos anos. Você se transformou numa bandeira do Partido Novo recentemente. Não sabia disso, mas que bom. Sim, você é Fico uma feliz, pessoa agradeço. que nos representa muito bem. Toda essa fala que você fez a respeito do partido mostra que você é uma figura que representa o próprio partido. E essa bandeira que você carrega, que é essa cor verde e amarela, que você faz questão de carregar no Não é a peito, seleção, é a bandeira do Brasil que eu gosto de carregar. A seleção não sou muito chegado. ela já está assim, vinculada à sua imagem. É muito Sim, importante isso. sim. Marcelo, eu vou te falar uma coisa que também vai aparecer amanhã depois durante a campanha. Nós estamos numa pré-campanha. Eu servi o Exército, vou provar, não preciso provar nada, mas vou mostrar lá o que eu fiz, o que eu não fiz. Eu fui o cara que sempre cantei o hino nacional, sempre defendi fazer a sua oração antes de começar a professora a dar seu ensinamento e cantar o hino nacional e o hino da bandeira. O hino da bandeira eu esqueci um pouco, o nacional eu canto até hoje. Quando o Bolsonaro resgatou as cores do Brasil, verde, amarelo, azul, para mim foi tudo que ele podia ter feito melhor para o país foi isso aqui. Independente do trabalho que ele tenha feito ou não, isso aqui representa tudo para quem é patriota, para quem ama a sua pátria. Se ele não ama a sua pátria, vai lá para Cuba, vai lá para a Venezuela e saia do Brasil. O que precisa mudar? Como? O que precisa mudar no Brasil? Cara, Você está discutindo aqui a um monte de necessidade coisa. a gente corrigir o país? Eu acho que precisa mesmo. Tem um bocado de coisa. Tem coisas boas, muito boas no país também. Mas o que você entende que é o mais importante para a gente colocar o Brasil no eixo? Nesse momento, nós temos que combater a corrupção, que sempre houve, mas ela está um pouco. O povo não está cobrando. A corrupção está escancarada, está aberta no desgoverno que está aí. E os juros altos. Para a economia girar, você tem que combater os juros e impostos. Foram criados 46 novos impostos até poucos dias atrás. Eu acho que deve ter mais, porque todo dia tem um imposto, então hoje não sei. Faz 15 dias que eu não acompanho. Se nós não combater, como foi feito lá no governo Bolsonaro, tirar uma cadeia de impostos, aí reduzir que nem tem no Paraguai ou outros países, que vão entrar nessa questão, nós não vamos melhorar o Brasil. Para melhorar o Brasil, nós temos que o quê? Reduzir os impostos, zerar a corrupção de um jeito ou outro, principalmente, e que aí vai incentivar as indústrias, ou o próprio agro, nosso país é gerado por agro, industrializar mais setores aí, depois vamos entrar também no estado aqui. Então, é o principal ponto. Combater esses juros abusivos, que não estão mostrando a realidade, estão mostrando juros enganadores, e a alta taxa de impostos que foram colocados sobre todos os produtos nacionais. Inclusive, até um caderno que você teria que ser isento de imposto, você paga, não lembro agora de mente, se é 27% ou 38% sobre um caderno e um lápis. O lápis eu acho que é 38% de imposto. Como é que a gente desfaz? Enfim, assim, a minha percepção é que essa reforma tributária acabou complicando as coisas e tornou mais difícil, inclusive, de mexer nisso. Como é que você enxerga a possibilidade de a gente conseguir mexer nisso? É mexer só nas alíquotas? Porque uma coisa são as alíquotas que são altas também, mas também a própria estrutura me parece que tem problemas, né? Olha, toda empresa, o Brasil é uma empresa, os ministérios, as secretarias, o Correio é uma empresa, o INSS é uma empresa, o Banco do Brasil é uma empresa, a Caixa é uma empresa, são todas empresas. Toda empresa mal administrada, ela não tem sucesso, não tem quem aguenta. Ela pode ter o fundo de reserva que for necessário que um dia ela estoure. E o Brasil já estourou seu fundo de reserva há muito tempo. Então, como é que você vai fazer? A percepção seria que criasse um imposto único. Vai demorar para chegar no Brasil, mas vai chegar. Reforma judiciária é a primeira coisa que tem que ser feita no país. Esquece o resto. Imposto baixa, baixa. Mas se não tiver uma reforma judiciária para realmente a justiça fazer valer o que é real, o que é verdade, então, obviamente, baixa só imposto. Sim. Como é que a gente faz uma reforma judicial no Brasil com a judiciária que está aí? Reforma judiciária, você tem que ter senadores e deputados
que tenha coragem, não tenha medo de falar a verdade, encarar, porque o juiz pode me julgar isso ou aquilo. Esquece isso. Não é só juiz, tem juízes bons, tem promotores bons, tem ministros bons. Eu sempre falo que eles estão do lado errado, são manipulados para fazer o erro. Então, o que você faz? Tem um projeto de lei engavetado desde 2020 em Brasília, que já havia sido mexido uma reforma judiciária, não deixaram ir para frente. Esse projeto já tem que ser remodelado. Nós já temos pessoas do Paraná e pessoas aqui do Mato Grosso que já estão trabalhando nisso. Não sei se é eu ou quem que vai levar para frente esse projeto, mas vai ser uma bandeira minha. Pode ser até que nos 4 anos, se eu for, sou pré-candidato hoje, se eu for eleito, eu vou bater nisso pesado. Olha, hoje, se nós tivéssemos aqui um panorama físico, nós somos um barco nadando contra a corrente. O Brasil está caminhando contra tudo de sério que está sendo feito para recuperar os países da nossa América do Sul. De uma maneira geral, a América do Sul está dando uma guinada para a direita, voltando a ser direita, que já foi bem um dia, mas o Brasil se posiciona frontalmente contra tudo que está sendo feito aí. Há uma disputa, vamos dizer assim, com os Estados Unidos, querendo mostrar algo que não é. E você, como é que você observa esse ambiente que nós estamos vivendo hoje? Olha, você acabou falando o que talvez eu poderia falar. O governo brasileiro está em contramão em tudo. Tudo que é de bem hoje, o atual governo tenta desfazer. Ele tenta segurar o povo oprimido, o povo na saia dele, o povo sendo obrigado a sobreviver às custas do governo. Mas, na verdade, não é às custas do governo, é às custas nós que pagamos impostos. Sim. Você mesmo que está em casa recebendo o seu auxílio, você está pagando imposto automaticamente igual, porque cada quilo de feijão de arroz que você comprar está pagando imposto e acima do limite que precisa. Todos os países desenvolvidos do mundo não têm impostos ou impostos reduzidos sobre o agro. No caso do Brasil, que seria o maior produtor junto com os Estados Unidos do mundo de alimentos, tem uma carga tributária enorme sobre o agronegócio. Então, como é que você vai produzir um feijão, um soja, uma carne barata se tu tem um monte de imposto em cima? E o que o governo atual tem feito, o 9 dedos? Ele tem ido contramão. Por que os Estados Unidos têm mexido nessa questão aí que o pessoal fala uma taxação? O que o Lula fez contra a taxação? Nada, pelo contrário, ele está provocando a taxação, porque ele acha que se tiver uma taxação, ele ganha a eleição ou rouba a eleição mais fácil. Então, o que ele está fazendo? Em vez de ele ir lá e debater, não vamos negociar aqui, não podemos ter taxação sobre isso, sobre aquilo, sobre nossas exportações, ele está fazendo o contrário. E ele está procurando e está jogando a culpa para cima da direita. Porque a esquerda, o que ela sabe fazer? Ela sabe muito bem criar mídia, criar uma narrativa e jogar para as costas dos outros. Mas vê se a esquerda, se ela defende o meio ambiente, vê se ela planta um pé de árvore. Ela não faz nada, ela só sabe acusar. Então, eu queria voltar à questão tributária aqui interna. Como é que a gente faz para proteger o cidadão dessa sanha tributária do Estado que só cresce? E agora a gente fez assim, né? Agravou a situação, que é transferir as competências tributárias, grande parte das competências que eram estaduais e municipais migrou para a União. Porque, veja, na lógica federativa, você ter mais poder nos estados e municípios, com maior capacidade tributária, é a União residual. O Brasil é o contrário, né? Só a União tem capacidade e agora quem tem no governo tem um excesso de poder, né? Por quê? Porque o governo achou uma maneira de ele negociar com alguns políticos vagabundos que nós temos. O que ele faz? E quanto mais dinheiro ele tiver, mais emendas para ele negociar, ele puxou para ele para quê? Para negociar, para ele poder negociar as falcatruas, as leis mal feitas por ele. Porque deputado, senador não está lá para trabalhar para emenda, está lá para trabalhar, para legislar, para defender o direito. O que é certo, o que é certo, o que é errado, o que é errado. Mas ultimamente não, nos últimos anos tem acontecido o contrário. Eles estão lá para negociar emendas. Então, quanto mais o governo federal arrecadar, puxar para ele vai ter mais poder de negociação e tem municípios que vão passar necessidade. Por que não é feita a distribuição correta e o prefeito, o vereador, o município receba o seu valor, que é por obrigação, já por lei, e destina aonde ele achar necessário? Não, tem que ir lá o deputado, tem que ir lá o senador, indicar emenda para comprar copo plástico, ou comprar papel higiênico, ou comprar remédio. É só negociado que o governo federal criou para manipular, para poder ter o Congresso e ter o Senado na mão. Isso é uma coisa que tem que acabar. Perfeito. Esse é o grande dilema que hoje
país inteiro vive, porque são as famosas emendas PIX, né? Não tem destino, não tem objeto. Ela vai lá Sim, para um município ou para um estado, um valor X que o deputado ou senador sim. destina, usando da sua prerrogativa de ser dono de uma parte do dinheiro do Brasil, e vai. Hoje, o que está acontecendo? Isso instiga a que se faça mau uso do dinheiro público, cada vez mais. Marcelo, o que acontece? Nós estamos no ano eleitoral. Isso vocês estão na rua e percebendo. No geral, né, tem exceções mínimas. O que está acontecendo? Os parlamentares eleitos estão gastando dinheiro, emendas e emendas nessa pré-campanha e vão gastar na campanha. Dinheiro que não é nem deles, que era para aplicar no município, estão gastando para a campanha. Então, você não vê esse desmando, essa decreto, sei lá, criado para essas emendas, nem apurei isso, não teria esse desmando. Então, hoje está muito desproporcional. Eu, como pré-candidato, concorrer com um candidato, com um atual deputado federal hoje já, pô, eu estou numa desvantagem grande, porque o cara pega a emenda, que é dinheiro que nós pagamos imposto, e está usando para tentar se reeleger de novo. Por que ele não trabalhou antes, não trabalha agora? Sim, vai pegar a emenda lá de milhões que vem do governo federal para aplicar na saúde, aplicar na educação e está aplicando o quê? Na campanha dele. Na campanha dele. E eu estou trabalhando na minha saliva, eu vou trabalhar nos meus 3 S. Saliva, santinho e sola de sapato. Como a gente, assim, na minha percepção, o Brasil, ele foi assim, as instituições, os três poderes, eles foram assim invadindo esse era dos outros. Então você mencionou aqui o legislativo que está fazendo emenda, quer dizer, ele está discutindo a execução de despesa. Você tem o judiciário fazendo leis, fazendo a Constituição a todo momento. Então você tem uma sucessiva invasão de poderes, né? E não a cada poder exercendo aquilo que é o seu papel específico. Sim. Como é que a gente corrige isso? O que acontece? A Constituição brasileira não está sendo cumprida há vários anos. Se a Constituição tivesse sendo cumprida, se tivesse uma regulamentação que o governo federal ou o próprio governo estadual, eu falo muito do governo federal porque a pretensão da gente é representar o governo federal, não estadual. Mas beleza, vamos lá. Então a gente não entra muito nesse critério do estadual. O que acontece? Se tivesse um limite de decretos que o governo pudesse emitir, não aconteceria isso. Então, o governo, quando ele resolve desviar um dinheiro para um setor, ele vai lá e cria um decreto, empurra a goela abaixo, ou negocia com o deputado, com outro em emenda, para aprovar o decreto que ele acha interessante para ele. Aí os estados e os municípios vão se lascando. No Mato Grosso, nós temos um problema sério, que eu acho, do meu ponto de vista. O Mato Grosso está com fundo de reserva legal e tal, mas por quê? Quem que está pagando isso? FETAB. Quem sabe que é FETAB? No Mato Grosso, tu paga 50 e poucos reais para você embarcar um animal para o frigorífico. Em Rondônia, tu paga 6 reais. Esses 40, 50 e poucos, 40 e tantos reais de diferença aqui é para ser investido em estrada, O que o governo do estado está fazendo? Está arrecadando, está desviando para outros setores, construiu o Parque Novo Mato Grosso, está fazendo outras obras. E nesses meios ele está sucateando, e não é só o gado, é o soja, tudo que vem do setor agrícola. Então, cada dia o agricultor está mais... que o estado do Mato Grosso é movido pela agricultura. E o governo do estado, em vez de ajudar a agricultura, ele está massacrando a agricultura junto com o governo federal. Então, vamos levantar aí, é uma questão que eu ponho aqui até em discussão, levanta quanto o governo recebe de FETAB por ano aqui no estado e no que ele está aplicando, ou se está aplicando correto. Por que nenhum deputado faz isso? Isso, Marcelo, é questão do deputado estadual fazer, não é o federal. Sim. Mas a gente tem que colocar em pauta, colocar na mídia, para ver se Claro. algum deputado estadual se move, porque os deputados estaduais também não estão se movendo, porque estão sendo favorecidos. Mas esse é o grande problema. Não é comigo, é com outro. E a gente vai. Eu acho que até o papel do federal é cobrar do estadual. Tem que haver essa vinculação, já que você está lá. Você, que eu digo, qualquer representante nosso esteja lá como deputado federal ou senador. E nós temos aqui uma pleiade de deputados estaduais. Aí, a ligação, talvez o deputado federal, o senador deveria se cobrar do deputado estadual, isso que você está falando, mas não há essa cobrança. Desculpa, só interromper mais um pouquinho a sua resposta. Agora nós falamos de harmonia dos poderes. O que nós não temos harmonia dos poderes, sabe por quê? Porque nós temos a harmonia dos poderosos. Os senadores, os deputados são harmônicos com os ministros, que são harmônicos com os governadores de estado, e assim há uma harmonia de pessoas e não de poderes. Mas sabe o que acontece, Marcelo? Independente do cargo, do vereador, prefeito, ou deputado, ou presidente, quando o cara se elege, na grande maioria,
pode pesquisar aí, 95% dos caras, eles acham que eles já são o rei de Roma, que nem a gente falava antigamente. É. Então, um deputado, que a gente pleiteia aí, um vereador, um prefeito, você tem que saber que os 4 anos dele passa rápido, ele não tem que trabalhar para ele, tem que trabalhar para o povo, e ele é empregado do povo. Só que ele acha que não, ele acha que ele é o juiz. Quando um cara se elege vereador, ele já muda totalmente na grande maioria. Não é isso, Carlos? Isso aí. Porque sobe, que nem a maneira mais grotesca de falar, sobe para a cabeça do cara. Porque já vem a cultura do brasileiro achar que se ele pega um poderzinho, ele já pode pisar, humilhar os outros, fazer o que ele quiser e pensar na barriga dele. Ele não pensa mais no povo. Ele pensa em si próprio. Na grande maioria dos políticos brasileiros são assim. Eu acho que até que, não sei se vocês viram falar esses dias aí, eu estou rindo aqui, mas é uma ideia maluca, mas que eu tenho há anos também. Nem sei quem é a pessoa, deputado, mas ela propor agora até de municípios abaixo de, sei lá, 80 mil, 50 mil habitantes, políticos, começando por vereadores, não ter mais salário. Isso é um sonho que eu tenho há 30 anos. Você sabe que era isso que acontecia até Tu 1960. sabe por quê? Porque se eu moro no meu bairro, eu sou um líder comunitário, eu sei os efeitos do meu bairro. Então, simplesmente, por que eu não peço lá O Abílio fez um trabalho bonito aqui no Tapa Buraco. Por exemplo, ele põe uma equipe, se tu mandar o buraco lá, ele vai no mesmo dia e manda tapar. Então, o que tem? Hoje está cheio de aplicativos novos aí, o que acontece? Ou para que precisa do vereador? O vereador não está para fiscalizar? Não está para fiscalizar não só a cidade, mas o que o prefeito for fazer e tal? O vereador, ele tinha que ser como era até uns anos atrás, que também virou política, que é a questão do... Um trabalho voluntário. Não, Do imposto do do Conselho IPTU, Tutelar. Conselho Tutelar. Você lembra que Conselho. até há poucos anos o Conselho Sim, era um Tutelar conselho. nem tinha salário. Depois os caras começaram a criar os olhão assim, ó, já tem salário melhor que vereador Conselho Tutelar. Todo mundo quer ser presidente do Conselho Tutelar. Agora, trabalhar lá para o Conselho Tutelar, fazer o que você tem que fazer, às vezes não faz. Mas quem não quer ser presidente do Conselho Tutelar no bairro? Eu não, mas os caras querem. Por quê? Porque virou isso aqui, ó. Por isso que tem aquele ditado que fala que o cachorro é o melhor amigo do homem. Sabe por quê? Porque ele não sabe contar dinheiro, ele não conhece dinheiro. No dia que o cachorro conhecer dinheiro, também não vai ser mais amigo do homem. Porque o dinheiro faz a diferença para alguns, para a grande maioria. Conselho Tutelar, vereador, esses caras não podem ganhar. Ou tu é voluntário a prestar serviço à comunidade ou não entra. Essa é uma boa medida de controle do poder executivo, né, e do legislativo, né? O vereador é um cara que ele tem que ser voluntário, ele não vai trabalhar recebendo salário. Que outras medidas você acha que seriam interessantes para a gente controlar o poder? Porque eu concordo totalmente com a sua visão. Assim, boas pessoas são boas pessoas, mas se for para política... Mas vamos lá para um detalhe importante aqui. Tá. Que eu bati nos vereadores, prefeitos, deputados e tal, mas esqueci de uma parte. O povo também tem culpa. Claro. Porque na hora que você vota para mim, tu se acha no direito de vir me pedir, me cobrar as coisas, eu voto para o João, para a Maria, elegeu ele vereador, elegeu ele deputado. Então, aquele vereador que foi eleito pelo João, pela Maria, o João e a Maria, em vez de votarem consciente, votar pelo que a pessoa é, pela ideologia da pessoa, conhecer primeiro toda a íntegra da pessoa, eles vão lá e votam por favores. Então, na hora que você está votando por favor, o vereador do outro lado, o deputado, ele já não se sente mais na aplicação, não. Eu te paguei, não é meu caso. O cara vai falar assim, não, tu me votou, mas eu te dei lá X, eu te ajudei X, eu arrumei um buraco da sua rua, que é a obrigação do vereador arrumar o buraco do prefeito, arrumar tu usando o buraco. Sim, mas é um bom exemplo. Um bom exemplo. Então, o vereador, o deputado, ele está aí para consertar, como eu estou te falando, é o vereador, não é o deputado, mas consertar os erros que acontecem na sociedade. O deputado para agilizar, os vereadores e o prefeito para administrar o dinheiro público, junto com os governadores. O que eles fazem? Eles tentam, o povo, então, em vez de você aí, que é eleitor, vá na urna e vote consciente, porque o seu voto não vale só R$100, R$200, o seu voto vale muito mais, vale a sua filha, sua família, a sua fidelidade, até eu vou falar, a sua mente, para você deitar no seu travesseiro à noite, na hora que você vender seu voto, ou trocar por um pequeno favor, não é nem vender, mas trocar de repente pela necessidade que até você está de fazer alguma coisa, você vai e troca o seu voto por um presentinho qualquer aí. Por essa sua vida, você vai carregar aquele peso, talvez. Na hora de você deitar na sua cama, você tem que pensar que você está dando um mau exemplo para o seu filho. Mas essa é uma confusão que todo mundo faz entre direito e dever. O voto é um dever, e não um direito só. Porque se você faz aquilo por um dever de estar pensando na sua família, naquilo tudo que você recebe de volta, sem precisar cobrar ou trocar, muda totalmente o conceito do voto. Porque, não, é dar um direito. Toda vez que você fala em direito, ele representa que alguma coisa você vai receber. Sim. Agora, o dever não. O dever é uma coisa autônoma. Você vai porque você quer.
E faz porque Porque- você quer. Dever moral, né? É moral. Dever moral, moral. quer dizer, o dever não o dever obrigação que É o o Estado dever te moral. impõe, Vamos mas falar é um o pouco do dever nosso moral. estado aí, Vamos. porque eu, como pré-candidato a deputado federal, queria falar um pouco das bandeiras. Claro, por Vamos. favor. Quais são suas Era uma bandeiras? Se nós pergunta. ficar aqui, Não se chegar lá. nós ficar aqui apoiando os defeitos que nós temos e o Brasil tem, nós vamos passar o ano todo. Tá. Mas a gente vai ter várias entrevistas aqui, mas vamos lá. Quais são suas bandeiras aqui para o Estado? Então, pessoal, Para o Brasil. na verdade, eu, como sou do agro, nasci na roça, vivo da roça. Ontem, inclusive, era aqui um pé de mandioca, com 2 anos era mais grosso que o meu braço, a mandioca, porque aqui produz muito bem, graças a Deus. O que acontece? Nós temos que voltar a defender o nosso setor, que é o agronegócio, porque o nosso estado de Mato Grosso especificamente, e o Brasil também, só tem uma balança comercial de pé por causa do agronegócio. Senão o Brasil já estava Sim. morto. O que acontece? Os últimos 3, 4 anos aqui, o governo federal, ele taxou o produtor como nazista, ele fez de todo jeito para acabar com que o produtor conseguisse melhorar a sua qualidade, sua técnica, até de plantar, de colher, e está sucateando o produtor rural. Hoje, os produtores rurais, no geral, no Brasil, devem quase 2 trilhões. Sabe o que é 2 trilhões? Quando vão pagar? Nunca. Por quê? Pelos altos juros e o baixo preço do produto. O estado do Mato Grosso é muito gerado pelo soja. O soja, em 2020, 2022, era vendido abaixo de 170 a 190 reais a saca. Os insumos, em média, custava R$1.200, não, R$700 a tonelada de adubo, que hoje ela está R$1.200, R$1.400. Compensação, o soja, hoje que tu vendia 180, você está vendendo a 90, 100, R$104 no máximo. E os insumos que custavam 700 foi para 1.200, 1.400. Então, a margemzinha que o produtor tinha de melhorar, de fazer uma tecnologia melhor na sua lavoura, de produzir mais por hectare, ele foi deixando de investir na lavoura. Ele foi deixando de tecnologia, de mudar a máquina dele, que tem 10 anos, para uma nova, com uma tecnologia nova, porque ele não tem mais recursos, ele não tem mais condições de chegar num banco financiar ou numa empresa que, na fábrica, os próprios bancos das empresas não te vende mais. Por quê? Porque o agro do Brasil não tem mais condições de pagar a conta. Se ele não paga a conta que ele já fez, como é que ele vai pagar uma conta nova? E como a gente reverte Aí ele isso? fica na mão das trades. Tem 4, 5 trades. Trades, para quem não sabe, é os compradores de soja que exportam lá para a China, para os Estados Unidos, para a Europa toda. São 4, 5. Aqui no estado nós temos uma meia dúzia a mais, tem uns menores aí. Tem o Grupo Mage, tem a Cargill, tem a Bung, tem a DM, tem vários grupos aí. O que acontece? O produtor, na hora de plantar, ele ia no Banco Brasil, na Caixa, no Bradesco, era obrigado os bancos financiar com percentual reduzido de juros, com a palavra lá, mas com subsídio. O produtor, para ele conseguir produzir, tem uma sobrinha que ele tem que ter uma sobrinha também, porque a máquina dele teora, fica velha, tem que trocar, tem oficina, tem um monte de manutenção para fazer. Acabou com isso, ele ficou na mão dessas empresas. Essas empresas que elas fazem? Elas sucateiam o pequeno produtor, e quanto mais sucatear o pequeno produtor, ele ganha mais, além de ganhar mais, ele vai adquirindo mais áreas de terra e vai criando os grandes grupos. Vai ficando na mão a economia de meia dúzia de pessoas, de grupos. Nós temos no estado do Mato Grosso, se tu for ver o crescimento dos últimos 4 anos aí, tem grupos grandes aqui, que eu não vou citar nomes, eles dobraram o capital deles, mas só os grandes. Os médios acabou e os pequenos já estavam suprimidos, já está suprimido, porque está só ficando grande, está virando só grupos grandes. Não está mais tendo aquela divisão de renda no estado, no país. Graças à ação desde o governo Lula, em particular. Se continuar assim, daqui 5 anos, 10 anos, nós vamos ter 2% da população com poder econômico razoavelmente alto e os outros tudo zerado. Como a gente Esse é o objetivo da esquerda. Como a gente reverte isso? Reverte isso, volto lá atrás. Taxa de juros baixo, impostos, vamos tirar impostos, reduzir esses impostos que o Brasil tem pelo menos para metade. Você sabia que o Paraguai tem em torno de 6 milhões e pouco de habitantes, né? Tamanho de um estado do Brasil aí, de uns maiores do Rio Grande do Sul, talvez. Acho que é esse número de habitantes. O Paraguai tem uma taxa mas só que eles vêm praticando há 20 anos a política para chegar nisso agora. Eles têm uma taxa de juros meio que geral e é 10% de juros, de tributos, que não passa de 10%. Por que está todas as indústrias do Brasil indo para o Paraguai? Porque ele pega o produto bruto daqui, qualquer produto, indústria de roupa, de biodiesel, tudo, leva para lá o imposto zero, produz com a mão de obra mais barata, porque não tem imposto que nós temos em cima do trabalhador, em cima de todos,
e manda de volta para o Brasil. E quando ele manda de volta para o Brasil, o produtor ainda lá, eu vou falar do agro de novo, o produtor lá, a taxa dele é zero. Aqui não. Aqui tem PIS, COFINS, tem um monte de coisa que vem em cima. Fundo rural, FETAB, que é um absurdo. Então, o que acontece? Por que o Paraguai agora está se destacando? Porque aqui, vizinho nosso, a gente conhece a situação e tem muitos amigos lá. Ele está levando todos os indústrias para o Brasil para lá, ele pega o produto bruto, a indústria sai daqui, vai lá, monta lá, só que ela vem aqui no Brasil, busca o produto bruto, leva lá, Beneficia, produz, leva embora. beneficia e traz de volta a camisa, traz de volta o óleo de soja, traz de volta o açúcar, traz de volta o leite, vocês sabem? Né? Você acha que é viável reduzir essa carga Claro. tributária em qual prazo? Porque não é da noite para o dia. Não é da noite para o dia, mas se um governo começar a fazer, ele tiver uma sequência de 2 governos, ele vai conseguir reduzir essa taxa Num total. prazo curto. Porque no governo Bolsonaro, vocês podem ver que nós tivemos pandemia, tivemos a guerra da Ucrânia lá, que Sim. foi bravo naquela época. O que acontece? Mesmo assim, o governo conseguiu fechar todas as contas públicas no azul, nada no vermelho, com todos os percalços que teve aí. E conseguiu ainda elevar a Bolsa Família e outros benefícios lá, de 200 e poucos reais para 600 reais. Mas olha, E como que fez? Por quê? Vê se tem um caso de corrupção no governo Bolsonaro. Conhece algum caso? Já viram? Se Já. tivesse, já Não. tinha sido investigado, né? Não acharam. Por quê? Porque tinha pessoas lá, pessoas técnicas que trabalhavam lá dentro. O governo atual, o que faz? Cabide de emprego. Mas Eu sou amigo do amigo, então eu já tenho a minha portaria. uma das grandes diferenças que eu, na minha vida, na minha experiência, observei e que eu fico muito preocupado quando a gente fala de Brasil, é que nós não podemos nos comparar a um país de dimensões pequenas, porque quando a gente pensa na infraestrutura que é necessária para fazer o Brasil funcionar, é muito cara. Eu me lembro, só um fato que eu vou contar, eu me lembro que eu estava construindo um silo em Campos de Julho, pertinho de Comodoro, e a tecnologia daquele silo, que hoje é da Esperafix, se eu não me engano, são 2 silos grandões que tem na entrada de Campos de Julho, eu trabalhei na construção deles. Então, naquela época, a construção era de uma tecnologia italiana e o cara que tinha bolado isso vinha visitar a gente de vez em quando. Então, nós saímos de carro uma vez de Cuiabá até lá. E no caminho fomos passando por aquelas torres de retransmissão naquela época, isso foi em 88, 89, retransmissão de comunicação. E ele falou assim: Ei, Marcelo, que bueno que Brasil compra instituições e equipamento de Itália. Lá na Itália, nos países da Europa, com 5 ou 6 torres dessas, eu corto o país inteiro. E aqui vocês precisam de 50 para fazer o vão, 500 para fazer o vão. Então, o nosso país é muito caro. É o que eu estou tentando te dizer. Não. Então, quando a gente... É caro... Falta a infraestrutura. Não, é caro porque é mal administrado. Tá. Ele nunca se faz uma obra aqui com o objetivo de fazer com que ela funcione. Faz com o objetivo de ganhar dinheiro por ela. Então, você vai fazer uma pavimentação, ela tem um monte de custos que poderiam ser melhor distribuídos. Temos o VLT, PLT, será que Cuiabá, que é um exemplo. Trocaram 30 vezes o nome e desviaram o dinheiro e não aconteceu nada. E aí eu estou dizendo isso porque o Bolsonaro provou que isso é possível. Porque com pouco tempo que ele ficou, ele construiu obras que estavam paralisadas, como aquela transposição do Rio São Francisco, e politicamente paralisada, para forçar uma população de uma região do país a ficar submetida ao governo, e assim por diante. E o Bolsonaro provou que isso é possível. Mas você sabe que o governo Bolsonaro deixou o Brasil nos trilhos já. Ele já começou a construir a linha de ferro. Só faltou acabar a linha de ferro e pôr os vagões rodar. Por quê? Há um projeto andando aí que vai cortar o país para sair na Bolívia, no Peru, de trem, para sair para a Europa. E a China mesmo está investindo nisso. O que acontece? O trilho que está saindo de Dom Aquino, de Primavera para Sinop, Sinop vai cortar para Rondônia, Rondônia corta lá para a divisa. O que acontece? Hoje, 42 dias para um navio sair daqui, da costa brasileira, e ir lá para, vamos usar a China de exemplo novamente, para a China. Com essa obra que está prevista acontecer, começou, mas esse atual governo embargou por questões de interesse deles, reduziria para 28 dias de transporte. Com 28 dias, com em torno de 20, então vai dar 16 dias menos de navio, quanto que economizaria
Mas essa viagem, esse custo. é sombra de longo prazo, né? É. Porque a Transcontinental ela vai demorar muito. Porque assim, o Brasil não consegue fazer aqui para fazer a Norte foram 30 anos, deixa né? a Assim, porque, instituição privada fazer, deixa a China fazer, deixa as empresas construírem. No pedagiário, o Brasil todinho nós estamos pagando o mesmo IPVA. Eu estou rodando nas estradas do Mato Grosso, inclusive vim de Rondonópolis segunda-feira cedo, muito chateado. Porque você sai de Rondonópolis para Cuiabá, só não tem panela do tamanho que nós via por aí, mas tem o recapeado, treme-treme, toda a estrada. Tu paga pedágio, tu paga IPVA, tá cobrando imposto 2 vezes sobre você rodar na estrada e não tem qualidade de estrada. Pedagiário quase todas as estradas do Mato Grosso e do Brasil. Estão cobrando, que é outra coisa que a gente tem que brigar, estão cobrando o mesmo IPVA para o seu carro. Tu já está pagando a concessionária consertar a estrada, então não tem por que o governo cobrar o mesmo IPVA seu. Porque se tu está pagando IPVA cheio, mas tu está pagando pedágio, tá correto isso? Duplicação de impostos, cobrando 2 vezes o mesmo imposto? Não tá, né? O Brasil, o que ele precisa? Ele precisa o trem de ferro, com certeza, com certeza. os aeroportos, as hidrovias, os portos, serem aumentados, serem modernizados, porque os portos do Brasil você passa dias com caminhão para descarregar, com o trem para descarregar um produto, para depois poder sair esses navios do Brasil e sair com o produto para fora ou chegar os produtos no E essa Brasil. hidrovia do Paraná-Paraguai, o que você acha dela? Paraná, Essa que está interrompida, que em tese iria até Cáceres e que aí o Pedro Táxi, quando ele foi procurador da República, ele embargou junto com o Julier, ficou parada até hoje, cara, né? eu nem gosto de falar desses caras de esquerda aí, eu não quero nem saber da vida desses caras que são tudo pilantras. Deixa eu te falar uma coisa. Mas eu quero falar da hidrovia, né? Da coisa. viabilidade dela, né? Você Sim, como solução. viabilidade, Porque, veja, a gente viabilidade tem. nós temos uma ferrovia que é essa que vai em direção de Sinop, vai lá até Miritituba. Sim. Você tem essa que vai integrar com a Norte-Sul. E nós temos a Transcontinental é para décadas, né? Sim. E você tem essa hidrovia que está aí, que são os 3 grandes projetos. Só que essa aí está parada completamente. Como é que você vê esse projeto? Eu acredito que esse projeto está um pouco esquecido, até porque o investimento hoje seria mais nas ferrovias do que interna do que nas hidrovias. Porque eu imagino que os nossos rios estão todos assoreados e isso tem dificultado também o transporte por hidrovias. Então tem que fazer alguma coisa em cima a longo prazo, que eu não sei o que é. Quando se pensou na hidrovia, se pensou também em 2 soluções para os navios. Um, chegar em Corumbá, onde naquela época tinha uma ferrovia que chegava em Corumbá, que essa ferrovia não existe mais. Eu até vou te cortar, se nós não demos conta nem de cuidar dos nossos portos, nós vamos cuidar de uma hidrovia aqui dentro do país? Nunca. E com o fim da ferrovia lá, praticamente que deu um chute na canela desse projeto, porque os barcos vão ter que descer até o Uruguai, sair do Brasil. Então, a nossa hidrovia foi praticamente morta, talvez assassinada. Isso não seja tão importante hoje como a ferrovia. A ferrovia é muito importante. Outra coisa no produto agrícola, que o agricultor está sentindo muito problema, perde 23% do produto que é produzido, porque em transportes, estradas e a distância que tu tem para você construir o secador, o silo lá em Campos de Júlio, Marcelo. Você sabe que nós temos uma deficiência, no mínimo, aí de silos, aí eu nem levantei o número, mas eu acho que mais de 60% dos nossos produtores têm dificuldade, muito mais. Por quê? Em vez do governo fazer uma política para a construção de silos e armazéns, para você guardar seu produto, não perder por chuva, você perde muito, principalmente no Mato Grosso e Rondônia, Goiás também, ou qualquer outro contratempo aí, e o caminhão ficar 3, 4 dias numa fila para descarregar numa empresa, numa trade, ele podia guardar ele próprio na propriedade dele, secar seu produto e vender quando precisava para ir pagando suas contas. E administrar o mercado, porque administrar o mercado, vender com um preço mais legal para ele poder suprir as necessidades dele. Mas o governo não faz uma política, pelo menos, de 20 anos para o produtor comprar, porque tu sabe que isso não dilui menos de 20 anos ou até 30 anos no secador, e ele aguenta esse prazo. Tem a duração dessa obra, de 20 a 30 anos, tranquilo. O que acontece? Se não fizer uma política de armazenamento subsidiada, com taxas de juros especiais, nós vamos continuar perdendo produto. Não adianta o Pai do Céu lá, como tem feito, ajudado a produção aumentada de soja de 50 e poucos sacos, que era a média há poucos anos, agora já está em 2 safras no 72. Se não tem onde estocar esse produto. Inclusive, nós tivemos um exemplo, pulando soja para o café. Punise é o maior produtor de café de Mato Grosso. 57% do café de Mato Grosso é produzido em Punise. Sabe qual foi o problema de Punise esse ano?
não tinha para quem vender, não tinha onde guardar, não tinha onde secar, porque não tem estrutura. Plantaram muito café, mas não pensaram no armazenamento. Perderam muito café por essa situação, como acontece no soja. Então não adianta você só querer produzir, se tu não tem uma estrutura, uma infraestrutura que dê segurança para o produtor. A redução da carga tributária sobre esses investimentos é suficiente para que os investidores invistam e construam, Bom, ou há necessidade de ter um subsídio específico? não, a carga tributária, com certeza, é o principal ponto, porque o povo, os países de fora têm interesse em investir no Brasil, mas desde que esteja uma taxa de juros, uma taxa de a inflação baixa. Como o Brasil não consegue controlar seus bancos, controlar, que só o banco que ganha controlar suas taxas de juros, eles não vêm investir no país, a nossa economia, e sempre o governo dá muita insegurança. Como é que uma Itália, uma Alemanha que tem uma tecnologia avançada vai vir impor aqui Um investir no produto de longo Brasil? prazo em que Investir no você não Brasil, sabe você que não tem uma segurança nem a segurança jurídica, jurídica. principalmente jurídica, para ele construir aqui. O estado do Mato Grosso está visto pelo mundo como o principal foco dos próximos 5 a 10 anos, dependendo da política que acontecer, como o principal estado de industrialização no país. Vai passar São Paulo, não em número, mas o estado do Mato Grosso, pela localização, pela água, pelo sol, produção que tem muito espaço para produzir, tem produção alta aqui no Mato Grosso. Então, tem muitas empresas chegando aqui no Mato Grosso. Está chegando empresas importantes que nos próximos anos só vai ver falar onde o PEU vai vir para o Mato Grosso. O Estado não está preparado, o Estado tem que se preparar. Então, o governo que entre agora aí, eu não sei quem será aí, nós temos nossos candidatos aí, que olhe pela indústria, olhe pelo Estado, que dê infraestrutura, que dê estrutura para essas pessoas, porque vai vir muita gente de fora. O nosso Estado vai, em 5 anos, 10 anos, vai dobrar a população, com certeza. Por quê? Porque as indústrias vão vir para cá. Não as indústrias nacionais, as indústrias internacionais. Nós temos a possibilidade de nos tornarmos o grande entreposto de alimentos do mundo, Sim, porque nós estamos com 3 ferrovias projetadas aqui para o Estado, a FICO, que ela corta o Estado horizontalmente, a Ferrogrão, que sobe para Miritituba, no Pará, e essa da Rumo, que desce para o Sul. sim. Mas, infelizmente, o governo federal faz de tudo para atrapalhar que isso realize-se a tempo de Porque que ele é contra o porque agronegócio, ela é contra contra o o agronegócio. desenvolvimento, contra o Estado do Mato Grosso, contra o Brasil. O governo joga contra o país. E isso sem contar essa saída para os estados do Pacífico, os Sim. países do Pacífico, que seria uma quarta Ela é solução. a continuidade da FICO, né? Na verdade, a FICO não tem esse rumo definido ainda, ele só está o sentido da Norte-Sul, que sobe lá para São Luís do Maranhão e desce para o Ela vai pegar norte e sul, aí ela vem em direção, vai passar ali próximo de Lucas do Rio Verde, e daí para lá não tem projeto Não tem ainda. projeto ainda. Mas a longo prazo as coisas devem acontecer desde que alterações no sistema do país gerar seus recursos, eu acredito. Também nós temos um problema sério na segurança pública nacional. Eu não estou nem falando só do Mato Grosso, acho que deve estar em 16º, 20º lugar hoje. Não está bem, não. Segurança pública é um problema muito sério no nosso país. Para vocês terem ideia, Marcelo, Mato Grosso tem 7 mil e poucos policiais na ativa, entre coronéis, sargentos. Eu tenho até os números, se precisar, até passo agora para você, de soldados, e cabos e tal. Mas nós tínhamos que ter hoje, para ter uma segurança razoável, 14 mil militares. Nós temos 7 mil, 6.800 e poucos militares no estado. Menos da metade. O governo que assumiu agora o Mato Grosso, ele contratou aí, já nos 90 minutos do segundo tempo, mais a prorrogação, 300 policiais, que não representa quase nada para o Estado, com a deficiência de 7 mil. Obrigado por ter contratado esses 300. Mas a questão é a seguinte, falta 7 mil. O pessoal fez o concurso há 4, 5 anos atrás. Já, esse concurso já está vencendo, já venceu, já se perdeu, outros já foram para outros rumos, para outros empregos, outros estão, sei lá onde que estão. Então tem que dar uma olhada para isso. E além, não é só ter a mão de obra, o ser humano para trabalhar. Cadê a nossa, como é que falar? Equipar a nossa polícia melhor. Não adianta você ter carro para andar se não tem um cacetete, para não falar uma arma, né? Mas o bom é ter arma mesmo para defender. O lado oposto está muito mais reforçado que nós. Então a polícia do Mato Grosso, principalmente, ela está abandonada. Para vocês terem ideia, Marcelo, a polícia militar fazem 12 anos, salvo me engano,
8 ou 12, agora eu confundi com outro órgão aí, eu acho que é 12 anos. E ela não recebe aumento. A Polícia Civil recebeu 3 aumentos, não sou contra a Polícia Civil, pelo contrário, tem que ser melhorado o salário dela. Agora a Polícia Militar está 12 anos sem aumento. bem para trás. 12 anos que não completa nem a inflação, não recebe aumento. Então ela está de fazer. Quem quer ser policial militar? Primeiro, não tem salário digno para ser um policial. Segundo, se ele pensar em levantar a mão assim, ele já responde um processo. Vai me bater. Agora o bandido pode bater nele, pode dar tiro, ele não pode se defender. Então, se não mudasse nossas leis, quem que vai querer ser polícia? Como é que a gente controla essa atuação, especialmente do Ministério Público, que mais atrapalha do que ajuda a ação policial? Boa. O Ministério Público vem só para acusar, não vem para defender, né? Você viu o Ministério Público defender alguém? Ele defendeu errado. Eu não vi defender o homem de bem. É. O Ministério... Falando demais. Sabe quanto que ganha um promotor, em média? R$120 mil por mês. Acha justo? Eu acho que não faz o 123, eu menor acho. sentido o que acontece no Brasil. Por que eu peço reforma judiciária? É. Tem pessoas aí aposentadas de algumas carreiras aí que não vão também mencionar, que ganham mais de R$700 mil por mês. Enquanto o assalariado está ganhando 1.500, mais o desconto vem para 1.300, 1.200. Como é que a gente muda isso, sabendo que é o seguinte, que esses caras vão brigar? Vão Porque, brigar? perceba, esses caras estão endinheirados, né? Poderosos, Então, né? são São poderosos. poderosos. Eles têm a pena Mas na mão, na eles hora têm que a dinheiro na mão. população votou lá e colocou 503 deputados federais e 81 senadores para representar, a população vai e cobra dos seus senadores e seu deputado. A população também é culpada. Não Claro que adianta é. você me eleger e não me cobrar. Eu quero ser eleito, com certeza, mas quero ser cobrado. Não quero estar lá para de fantoche. O grande problema está em convencer o eleitor de que ele não precisa ser sustentado, tutelado pelo Estado. O Estado É que que tutela o eleitor, ele fica dono da Marcelo, na situação. verdade, o eleitor não sabe o valor que ele tem, o Sim. peso que ele tem. O eleitor, se ele soubesse o poder que ele tem para cobrar um político, ele não estaria nessa situação. Falta uma política, vamos entrar na educação. Na hora que tiver uma educação modernizada, que o aluno realmente for para a sala de aula, respeitar o professor poder apoiar a matéria que seja necessário, e não só ideologias que nem eu. Foi feito um levantamento agora, não sei por qual órgão internacional aí, não lembro o nome, acho que eu concluí em abril agora. 5% do conteúdo didático do país realmente é digno e teria que estar dentro de uma sala de aula. 95% dos conteúdos que está sendo aplicado para os nossos filhos não devia nem estar em sala de aula. Então, como é que um país desse vai para frente? Não tem a menor chance. Não tem a menor chance. Mas como é que nós vamos mexer nessa... Você Como é que quer nós vamos ser mexer na professor? cultura? Você quer ser professor? Eu adoraria ser professor, eu gosto de ser Mas professor, mas não um professor o professor de... que ensinou, né? É. Você Assim, não aprendeu, você é engenheiro, né, Marcelo? Você aprendeu com professor É. ou você aprendeu com Mas motorista ou a minha com pergunta, padeiro? a minha pergunta é assim, como é que a gente mexe nisso? Porque, por exemplo, a gente já criou uma estrutura viciada aí, né? Que está aí, ela está toda ocupada, está ocupada nas universidades, está ocupada nas escolas, no ensino médio, aparelhada até o Tudo pescoço. aparelhado. E aí, como é que você mexe nessa estrutura? Porque perceba assim, das grandes dificuldades que eu A vejo gente no tem que pegar os país, bons exemplos. a grande dificuldade é que assim, a quantidade de a gente empoderou certos grupos de tal forma que como é que você mexe nisso hoje, nesse monte de cara que está lá, os caras são os ideológicos, aqueles que estão metendo a mão até não poder mais. Simples. Vamos pegar o que deu certo. Não vamos comparar tamanho, beleza. Vamos pegar o Bukele. Como é que ele pegou o país dele? O que ele fez? Como que o Bukele mudou o país? Primeiro, ele teve que eleger a maioria Do STF dele. Do STF dele, não só desse, mas a maioria dos congressistas dele, que saiu a palavra aí, gaúcho é assim mesmo. O que acontece? O congressista dele, o primeiro mandato, a primeira tentativa ele não conseguiu, na segunda ele elegeu a maioria de pessoas de bem, pessoas congressistas do lado dele. O que ele fez? Ele foi lá, o STF dele, tesourou 4 caras, aí uns dias que tesourou mais um. O nosso STF de 11, eu acho que não sobra um. Se sobrar 1, 2, a gente tem que agradecer a Deus, porque eu acho que não sobra nada desse STF. O que acontece? Faz a mesma coisa que o cara foi com coragem e peitou, mas ele tinha o Congresso do lado dele. É o que o Bolsonaro tentou fazer. O Congresso é o primeiro passo, mas é o que depois... o Bolsonaro tentou fazer, o que o Flávio, o Zema está tentando, acredito eu, fazer agora.
Então, eu percebo, o Os Congresso é o únicos dois primeiro caras passo, que nós né? temos que podem tentar fazer uma diferença é o Zema Sim, também não e tem a menor dúvida o disso. Flávio. O resto esquece, filho. Eu também acho. Assim, a minha dúvida assim, é que, perceba, o Congresso é o primeiro passo, né? Mas você não tem poder de verdade no Brasil enquanto você não tiver trocado o ministro do STF. Então, assim, tem Mas para você trocar, tu tem que trocar. É claro. Quem que pode trocar os ministros é o Senado. Isso é claro. Assim, o primeiro passo é a gente colocar, eleger senadores, né? Senadores que não têm um processo no Que não tem um STF. processo no STF. E aí a gente tem que ir tomando espaço de poder, né? Porque vai gastar um tempo grande a gente fazer isso. Não vai ser tão fácil assim, não, porque o Brasil é complicado. Se nós põe só dificuldade, não tem Não, veja. Não chegar lá. Ah, sim. Então, para mim, cara, dificuldade é um eu te incentivo. conheço pouco, você é um cara inteligente, mas o que você tem que fazer? Você tem que incentivar e acreditar sim no país. Claro. Não acredito no juiz lá, talvez, no STF que seja corrupto, mas tem pessoas de bem. Claro. Tem pessoas que estão lá dentro fazendo coisas que não queriam fazer e são obrigadas a fazer. Traga esse pessoal. Não, mas a minha pergunta é para incentivar você a falar. Você quer que eu bata em todos os caras, né? Eu vou bater, fica tranquilo. Eu Quero. vou correto. Quero, porque assim, a gente não tem, se a gente não tiver gente que for capaz de pelo menos dizer o que precisa mudar, porque tem um problema no Brasil também, que assim, ó, as pessoas não falam não. Tem medo. Cara, ninguém nem tem coragem de dizer o que está errado. Por quê? Porque ele se acomodou. Na hora que ele pensou em levantar, só um exemplo, mas na hora que ele pensou em levantar a mão assim, já veio alguém, deu 2 tapas e baixou ela. Geralmente alguém calvo. Você não tem mais filho novo, mas na sua casa, na casa dos pais, aí se ele pensar em levantar a mão para um filho, já tem 10. Denúncia aí. 10 ONGs aí dizendo assim, opa, não bate seu filho não. Vamos voltar ao Mato Grosso antes que baixe a Polícia Federal aqui. Tá ok. A Polícia Federal ela vai fazer o trabalho dela, tem uma ala boa e uma ala distorcida. É isso mesmo. Voltando à educação aqui, o que você acha que é importante mexer aí? Ninguém quer ser professor. O aluno que manda, não é o professor que manda. Os pais, na grande parte deles, o que eles querem? Eles querem tirar o filho de dentro de casa, que está em frente ao celular e televisão, e mandar para o professor esperar na sala de aula. Só que o professor não tem mais autoridade nem autonomia na sala de aula. Então, o que tem que fazer? Reformular a educação. Total. Vamos lá de novo. Valorizar o professor que nem tem que valorizar o policial. Só tem polícia porque tem professor. Só tem engenheiro porque tem professor. Só tem piloto de avião porque tem professor. Só tem auditor fiscal porque tem professor. Só tem motorista que tem professor. Por que o professor é... Quando você falou engenheiro e advogado, você está falando de mim também. Não, também. Mas de qualquer forma, a formação... Você está parecendo um militante do outro lado, você está me apoiando na parede, né? Mas o objetivo é esse. Eu gosto de desafio. Coisa fácil eu não quero. Coisa fácil não traga para mim, porque eu nem quero resolver. O grande problema hoje é a formação de professor. Os nossos professores... Quem que vai querer formar professor se está tudo aparelhado, as universidades aparelhadas? Reformulação na educação. O que você pega? Reformula a educação. Não é só salário que resolve o problema do professor. É o aluno respeitar o professor em primeiro lugar, e a disciplina. Mudar as leis, mudar as disciplinas, que eu te falei que 5% do conteúdo realmente teria que estar dentro de sala de aula, o restante teria que ser... Você pode fazer uma oração dentro de uma sala de aula? Não pode. Vamos voltar a fazer oração. Você pode cantar o hino nacional de sala de aula, deu até briga, né? Esse governo aqui não queria nem que cante o hino. Outra coisa, Marcelo, por que não criar escolas militares, que é um projeto que eu quero fazer em todos os municípios do Mato Grosso, eu quero que tenha uma escola militar. E escolas profissionalizantes? Profissionalizantes é o principal ponto que está faltando. Todo mundo vai nas mães dos bairros aqui, que frequento bastante. Ô, Vilmar, tem como ver como é que faz para trazer uma escola profissionalizante para colocar meu filho lá, para ele aprender a fazer alguma coisa, dar uma... Ponhar o jovem no mercado de trabalho. O grande problema que nós temos, vou ser sincero, vou te dizer uma frase que acho que muita gente fica mordendo a língua quando fala em escola profissionalizante. Toda escola deveria ser profissionalizante. Não existe escola na Europa, não existe escola nos Estados Unidos, no resto do mundo, na China, na Coreia, onde você for, a escola é profissionalizante. Não existe escola que só ensina português, inglês, matemática, física e química. Você sai dali sabendo fazer alguma coisa. Aqui não tem isso. Mas sabe o que acontece, Marcelo, cara? Vai aparecer no meu comentário aí. Quando eu fazia o ensino médio, tinha a Associação Comercial da cidade, que tinha os estagiários que contratavam para o Banco do Brasil, para a Maggi, para a Cargill, para o Papagazinho, para o Martinello, para todo mundo.
todo tipo de serviço. Primeiro tu tinha que passar pelo estágio lá de tem. A própria associação comercial do município procurava isso, fazia, dava preferência para quem estava estudando, para ensinar e para trabalhar. Acabaram com isso. Outra coisa, nós temos tanta bolsa aí, né? Por que não vamos dar uma bolsa auxílio para quem trabalha? Eu trabalho, eu quero uma bolsa auxílio, pô. Vamos criar bolsa auxílio para quem trabalha? Ué, o cara está desempregado, dizer que emprego tem demais. Está recebendo uma bolsa qualquer aí, vale gás, vale refeição, vale... Das várias que tem aí. Vale a job Família, lá, a Bolsa job, Família. vale tudo. Então, o que acontece? Por que não se pensar numa bolsa auxílio-trabalho? O jovem, além de receber o salário dele lá para trabalhar lá na loja do João, ele pode receber um auxílio do governo federal. Uma ideia que eu vou levar para o nosso próximo presidente da República. Para ver se nós muda a nossa cultura. A gente não devia. Na minha percepção, voltando à questão da educação, a gente tem um problema para mim, que é assim, ó, primeiro é o seguinte: se você colocar um jovem numa empresa para trabalhar, tem 1 milhão de dificuldades. E assim, o Estado desincentiva as pessoas a trabalharem. Mas né? o que eu te falei? Reformulação. Isso, mas essa é a questão. Para mim, o grande problema é. As leis. Derrubar alguns decretos que foram criados. Derrubar. O Congresso não está lá para votar leis ou está lá para pegar emendas? O que eu falei para você no início da conversa? Eu estou lá para desmanchar as leis mais feitas e criar uma lei nova. Tá, deixa eu perguntar uma coisa então para você diferente sobre educação. É a União que deve regulamentar essa matéria por meio do Ministério da Educação, através da Lei de Base de Educação, ou são os estados e municípios? E aí eu faço uma provocação. O Trump, uma das coisas que ele fez foi extinguir o Ministério da Educação. Falou, olha, depois que criou o Ministério da Educação nos Estados Unidos, ele só causou dano. Então ele foi lá e fechou. Tu sabe o que tem que fechar no Brasil? Diga. Não sei se é o Ministério da Educação, porque eu não estudei essa parte ainda. O INCRA. Primeiro, o INCRA tem que fechar. INCRA, FUNAI. FUNAI. Depois vamos estudar educação. Vamos estudar o Ministério da Educação também. Vamos formar professores, gente. Vamos formar professores. De verdade. Vamos formar professores de verdade. Os professores estão oprimidos, estão sendo obrigados a fazer o que o governo manda. Não é a vontade deles ir para uma sala. Eu levantei essa bandeira há algum tempo já. Eu recebo gente de Rondônia, gente do Paraná, gente de Goiás, querendo dar ideias para a educação. A gente está aqui para aceitar ideias, porque quem está dentro da sala de aula sabe a dificuldade que está passando. Então, você que vai nos ouvir ou assistir a gente aí, pode mandar as ideias, ou vou deixar meu Instagram agora, depois de novo, ou até meu WhatsApp também. O Bolsonaro da Shopee, Gilmar Bolsonaro e Bolsonaro da Shopee, pode mandar a tua pergunta, sua sugestão lá. Não precisa ser só da educação, é da segurança, é da saúde, porque nós não entramos na saúde. Mas por que eu falei antes da educação e depois da saúde? Porque se tiver uma educação melhorada, a saúde. Com conceito, a saúde por consequência é outra. É uma consequência totalmente diferente. E a saúde tem como controlar. Como que se controla a saúde? Acabando com os desvios, que o maior desvio que tem no país se chama saúde. Você acha que o Sistema S é capaz de dar uma colaboração para isso que o Marcelo mencionou, quer dizer, formação profissionalizante no ensino médio? Acredito que sim. Acredito que pode reformular muita coisa aí, criando... Sempre tem que aperfeiçoar algumas coisas, porque a tecnologia até aí é para aperfeiçoar as coisas e não para atrapalhar, né? Então, o povo está assim, ó. Mas eu vou viver só de robô, só de IA, só não sei o quê. Os IA vai passar. O homem vai ter que voltar a trabalhar, ter que voltar a fazer força. Por que uma vez não existia academia? Porque os caras trabalhavam, agora o cara não quer trabalhar, mas quer ir para academia. Para poder se manter vivo, poder andando, porque você não vai para academia no ano, ele trava tudo. No meu tempo eu trabalhava, não precisava em academia. Não sou magro, não sou bombado, mas estou na minha saúde perfeita. E as universidades? Como é que é a sua visão sobre as universidades, sobre sua visão tecnológica? Como é que você enxerga esse desafio? Esse é um desafio. Deixa eu fazer um complemento aqui na pergunta para o Gilmar. Há anos atrás, até os anos 80, até o final dos anos 70, o início dos anos 80, Mato Grosso era um estado muito pequeno em termos de população, mas enorme em termos de extensão, porque eram os dois ainda. Aqui, a Universidade Federal de Mato Grosso tinha um campus avançado, lá onde hoje é Aripuanã, chamava-se Humboldt. Era um centro de pesquisa sobre as doenças amazônicas, né, que são tropicais, doenças tropicais. E aqui havia alguns centros de estudos também de desenvolvimento de pesquisa, aqui em Cuiabá, na universidade. Isso não existe mais. O grande problema de Mato Grosso é que ele é quase um país
E ele tem situações que acontecem aqui que poderiam estar sendo estudadas e desenvolvidas aqui, tecnologias até na área da produção de grãos, até na área de equipamento, mas não, a gente espera tudo de fora. O Estado não se interessa por isso, o país não se interessa por isso. Eu acho que esse é um dos grandes buracos Você que a gente tocou tem. no assunto que estou falando que o Mato Grosso é muito grande. Então, tu tá me sugerindo a dividir o Mato Grosso? Não, Não, de forma não, nenhuma. o que ele está É dizendo porque é quero que criar uma polêmica só. Ah, tá. Não, de a forma questão, nenhuma. Pelo contrário. a questão dele foi que o Mato Grosso é um estado que ele é quase um país e que ele não Poderia tem desenvolvimento tecnológico aqui. Nenhum. O que acontece aqui? E Mas voltando à questão da é o que eu universidade, né? acabei de falar mais cedo para vocês. O mundo está de olho no Mato Grosso e não no Brasil. Eu estive no Rio de Janeiro em umas reuniões esses dias, uns pontos importantes, inclusive tive com o presidente da Federação do Comércio Internacional com a China, não sei o quê. Tem uma indústria da área de cosméticos e uma indústria na área de construção civil que ela quer se instalar no Brasil, enorme, da Europa. Não achou local ainda. Daí eu comentando com os caras a situação no Mato Grosso, os caras até setembro, outubro, ainda querem vir para cá conhecer os chineses, querem vir para cá conhecer e estudar o estado, porque não foi divulgar, ninguém mostrou o potencial do Mato Grosso. O próprio governo não faz isso. Um cara que saiu aqui da rua Quimeto Pereira Lima, lá, foi lá no Rio de Janeiro, sem querer, abriu as portas para duas grandes empresas. Hoje, em Itapurá, está começando já, acho que as obras já está autorizado pelo município lá tudo, vai ser Itapurá, assim, vai ser construído a maior criação de porco do mundo, que a China só cria porco. Agora o chinês está vindo para cá, vai apoiar a maior criação de porco lá em Itapurá, do mundo. Em Sinop chegou um grupo aí agora, vai construir uma indústria está começando, etanol, acho, biodiesel, alguma coisa nesse sentido. Então, essas indústrias estão procurando, eles não querem mais Rio de Janeiro, São Paulo, eles querem que estão de olho no Mato Grosso, que é o Paulo Guedes falou. Mato Grosso é a bola da vez. Só que o governo também tem que ajudar, tem que mostrar, tem que procurar, tem que correr atrás, tem que dar incentivos. Nós temos energia, nós temos água, nós temos extensão territorial, nós temos transporte por causa dessas rodovias, ferrovias que podem sair aí. Se saiu, então, por enquanto a gente tem rodovia esburacada, né? Mas isso tudo tem conserto, não é só aquele trabalho. Claro, Dinheiro para esse isso tempo, porque mesmo. o FETAB recebe muito. Pois é. É isso mesmo. Você viu que eu bato muito no FETAB, né? Eu percebo, com razão, É né? carecada demais. Se eu cadastrar esse FETAB aqui, eu queria fazer esse estado do Mato Grosso ser estado do primeiro mundo. A gente tem que continuar com o FETAB ou tem que cortar o FETAB? Tem que Pois é, eu continuar. vou te contar. Não sei se Tem vocês que conhecem a continuar. história do FETAB. O FETAB, na verdade, era FET, Fundo Estadual de Transportes. Aí o pessoal da política começou a pensar, mexer os pauzinhos para colocar, como era um recurso grande Para e construir era estradas. fácil, o AB é de habitação. Então, começou-se a dividir esse recurso, que era destinado à infraestrutura. Não, dividiu-se um bom recurso, que era destinado para as obras de infraestrutura do Estado, com habitação também. Então, por isso que o Pivete está prometendo 60 mil casas com o dinheiro do FETAB. Não sei se é com dinheiro do Você FETAB, sabia mas... que ele pegou o dinheiro do FETAB? Está prometendo fazer 60 mil casas, mas ele não está fazendo 60 mil casas. Ele está construindo, mas está deixando a dívida para os caras pagar. Ele está financiando essas casas. Então, propaganda, é meu amigo, Pivete, mas fazer uma propaganda que estou construindo 60 mil casas, mas deixar a conta para os outros pagar é fácil, eu também faço. Uhum. Né? Então, isso eu não concordo. Tirar dinheiro do FETAB, desviando para coisa. Reduz o valor, tem que ser reduzido o valor do FETAB ou ser bem aplicado. Ou ser bem aplicado, porque não está sendo bem aplicado. Uhum. Alguém vai mostrar isso amanhã depois. Perfeito. Meio ambiente. Nós não falamos dele ainda. Meio ambiente. O que você quer para o meio ambiente? Eu quero saber o que você quer para o meio ambiente. A gente tem uma legislação complicada. Como originário da área. Custosa, que estabelece uma série de restrições. Como é que a gente lida com isso aí? O que precisa fazer nessa área? Se tiver um setor que preserva e que defende o meio ambiente, é o agronegócio. Não só no Mato Grosso, mas do Brasil. Todo produtor rural, ele preserva a sua nascente, ele preserva suas áreas, ele tem um percentual de abertura e um percentual de mato. A Europa não tem isso. Sim. Os estados do sul do Brasil não tem isso. Eu sou originário do sul também. O que acontece? O estado do Mato Grosso, no meio ambiente, ele está razoavelmente bem conservado. Só que o governo federal agora criou uma lei que o produtor não pode mais nem limpar sua pastagem.
Tem um sistema de IA de satélite aí que se você movimentar uma terra, arar uma terra sua, para poder mexer ela para a raiz da plantação e mais fundo e tal, você é obrigado a tirar uma licença, tem que ir lá fazer um projeto, e quando que eles vão te responder se tu pode ou não pode? Já passou, às vezes, até a época de você plantar, para você fazer isso. Você vai roçar um pasto hoje, que tem que limpar a pastagem para o boi poder se nutrir melhor e também dar mais volume de pastagem no lugar do mato, tem o pasto. Tu não pode fazer uma pastagem nem com uma foice hoje, sabia? Desde 1º de janeiro. Por quê? Você tem que entrar com um projeto, parará, 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 que se eu vou explicar aqui vai demorar esse projeto todo. Sabe quanto tempo eles levam para te responder? O órgão competente, que seria lá o IBAMA, SEMA e outros órgãos aí, 6 meses, 1 ano, não te responde. Então, por que que não criamos uma lei o seguinte? Eu vou protocolar meu pedido de limpeza de pastagem, beleza? Tem tantos dias para o governo, 3 meses, no máximo, 60 dias, responder. Se não respondeu, o engenheiro que fez o projeto é responsável pelo projeto, não é? Você tem o teu LT, tu assina, tu é responsável pelo projeto, então ele tem que fazer correto. Então é o seguinte, passou de 60 dias, 90 dias, automaticamente esse projeto já está aprovado. Se o governo não quer aprovar, a lei já vai te aprovar ele. Se tiver uma irregularidade, o engenheiro responsável que fez o projeto junto com o produtor, ele vai perder a carteira dele, vai perder a função dele e o produtor também vai ser penalizado. Então é muito fácil de controlar Mas e fazer. precisa de É só licença? querer apoiar. E precisa de licença? Não, não precisa. Mas se ele quer regulamentar, se ele quer mostrar para o mundo o que ele está fazendo, ele quer Veja, negociar alguma assim, coisa, nos fácil. dias de hoje, assim, É mais tem uma gente sat- taxa. é mais uma Mais taxa, uma maior taxa. licença, mais um custo, não serve para nada. Mas se olha na imagem de satélite, você não resolve isso? Mas falando de taxa, Se o cara só vai lá ao campo e olha. vocês viram que estão aplicando no Brasil e aqui no estado do Mato Grosso também, Paranatinga. Agora eu peguei as estradas de Alto Garças, ponhando um monte de pedágio eletrônico sem ninguém para cobrar o pedágio. Esses pedágios, inclusive, eu vou fazer uma reportagem semana que vem, eles não têm nem o aplicativo que você para você pagar seu pedágio. Se você não tiver o tag no seu carro, em 30 dias, se tu não entrar e pagar pela sua conta, já vem a multa. Ah, mas eu não decidi minha multa em casa. Quando você vai pagar CPVA, a multa está lá, já 200 e poucos reais por pedágio que automaticamente tu furou, porque você não tinha um aplicativo para pagar. Você acha que o cara que não sabe nem mexer no WhatsApp vai saber baixar um aplicativo, que nem sabe o nome do aplicativo? Eu, que tenho um pouco de instrução, não achei o nome do aplicativo para pagar. Sabe quantos milhões? Isso que nem implantar, estou implantando em todo o país. Sabe quantos milhões só em maio o governo federal recebeu de multa? Que está aplicado e as pessoas nem sabem o porquê? Mais de 40 milhões. Então, eu só cria imposto de dificuldade para o povo se ferrar sozinho. O Estado Então, isso é legal fazer? Cadê os é. nossos deputados, senadores, pois para é. fazer alguma coisa, defender alguma coisa? A minha impressão é que o Estado brasileiro é um Estado sanguessuga. Ele existe para sugar dinheiro do cidadão de qualquer coisa. A gente precisa criar mecanismos de proteger o cidadão do Estado de fazer esse tipo de coisa. Não, ele está criando mecanismo, o governo está criando mecanismos ao contrário, né? Ao contrário. Ele cria mecanismos só para arrecadar. Então, ele é um Estado sanguessuga. Ele quer arrecadar do cidadão, ele quer arrecadar do cidadão sem entregar. Sim, mas e eu acho que tinha que criar mecanismos de impedir o Estado de fazer isso. Você não pode criar. Mas no momento que o governo tem liberdade para criar o tanto de decreto que ele quer, para quem não sabe, decreto Mas é aí uma é lei que que o tem que governo mexer, cria sozinho. mas aí mas tem que ninguém mexer na sabe isso. Constituição e criar mecanismos de Mas bloqueio por para isso isso, que né? tem que ter reformulação, né? Claro. Vamos Nós estamos aqui estipular- discutindo as suas propostas legislativas. mas vocês estão me jogando tudo. Eu não sou governador, não sou deputado, nem o presidente da República. Vocês estão jogando tudo em cima de mim. Mas eu estou parabenizando vocês que vocês estão fera. O que acontece? Mas o objetivo é fazer você ter esse raciocínio de poder cobrar desses caras, porque você é o cobrador deles. Lá, quando você estiver lá, Então, para vocês fazerem isso, vocês ganhem a minha pré-campanha e me ajudem na minha pré-campanha que eu vou fazer. Estamos engajados. estamos engajados. Aqui. Não, ó, Compromisso é compromisso. Que a gente está dando risada aqui, mas eu levo a sério isso aqui. Tá? A gente precisa que todos nos ajudem, senão sozinho ninguém faz nada. Nós sabemos disso, nós estamos aqui mas para olha, ajudar também. esse partido aqui, que a gente faz parte, ele tem esse perfil de dar suporte para todos os candidatos que estão lá. Todos os mandatários que ele coloca lá, ele dá Tu suporte. sabe, Marcelo, qual que é a vantagem do Novo? Que antes de você entrar no partido, você entra por uma reciclagem, basicamente. Tu responde vários questionários. Não é assim, vou chegar e vou filiar e já sou candidato, isso, aquilo. Vocês são conhecedores, vocês fazem parte do partido, vocês sabem que se todos os partidos fizessem isso, talvez nós teríamos menos partido no país, teríamos menos gente
De má índole, gente de má com fé, de má tudo. fé, com intenções ruins aí dentro do país. Então, tem que reduzir o número de partidos também. E o Novo, a tendência do Partido Novo é crescer muito nesse ano de 2026 para 2028 aí, porque então vai eleger bastante gente, pessoas boas, pessoas corretas, pessoas que estão para defender, sim, a bandeira, para defender a família, para defender você que está em casa, o ser humano, e não ser um umbigo próprio. Quem estiver no Novo que pensar que vai lá para em causa própria, pode sair fora, que não vai ter espaço. Pode sair fora, até porque a gente vai monitorar o que a pessoa faz, a gente vai monitorar em termos de corrupção e vai monitorar em termos de propostas legislativas, se elas são consistentes com o Uma novo. das coisas que o partido tem que eu acho muito interessante e diferente é o fato dela poder ajudar o cara que está entrando pela primeira vez, tanto na Câmara como no Senado, como em estadual, federal, ajudá-lo a compor a equipe que vai ser o auxiliar dele. Então, a gente tem essa necessidade, e consideramos importante demais, quando você for montar sua equipe, você vir a nós pedir, ó, mas esse cara tem competência para me Você tem que montar ajudar? uma equipe bem técnica, Bem né? técnica. Não Isso. adianta você colocar um cara que vai só te ajudar politicamente. Fazer política, acho que com ele que sai no sangue de todo mundo, mas agora se preparar para fazer política certa, Correto. se preparar para ajudar o cara que é político a fazer uma política certa, essa é uma preocupação do partido, em todos os momentos. Com certeza. O Partido Novo ele tem essa particularidade dele, que ele faz a coisa correta. Tanto que nós não temos nenhum caso Exato. de desvio de corrupção no país. O Partido Novo sempre ele está do lado certo, do correto. Ele não troca, não se troca por moedas. Né? E Bacana. eu acho que o Partido Novo só teve um pequeno deslize hoje, não ofereceu um copo d'água para a gente. Eu estou até com a boca seca, Tá vou ter que aqui, rapaz. encerrar o meu podcast aqui, porque Vira, já vira, falei vira. demais. E eu estou com medo de não ter mais nem o que falar amanhã, né? Porque gastei toda a minha saliva. Ó, Novo, cada vez mais novo. isso, cada vez mais Só novo. que para nós ficar mais novo, nós temos que beber muita água. É isso aí. Bom, Estamos aqui encerrando aqui agora. Marcelo, você tem mais alguma pergunta para Eu quero formular só para o... dar um. Não, eu já vou passar para Não, você. mas eu quero antes do Marcelo, porque o Marcelo vai tomar todo o meu espaço aqui. Não, tem O tempo. povo gosta de assistir o Marcelo. Eu sou novato no negócio. O Fala. Marcelo já é Então uma tá. figura carimbada. Gente, siga aí, Vilmar Bolsonaro 26, Bolsonaro da Shopee. Tamo junto aí. Depois eu faço minhas considerações finais. Isso. Agora o Marcelo, que vai tomar o. Você queria fazer mais uma pergunta, Marcelo? Não, eu não quero fazer uma pergunta, eu quero fazer um agradecimento para o Vilmar, por ser essa pessoa que ele é, sempre disposto, nunca foge de um bate-papo, sempre tem uma opinião muito firme, muito centrado, é um candidato que a gente considera, assim, a nossa frente principal de candidatos, está naquela posição de nossa frente principal de candidatos, e é um cara que tem competência. A gente considera que ele realmente vai fazer o que promete fazer e está aqui, graças a Deus, se juntando a nós nesse esforço de tornar o Brasil um país melhor para todos. Então, Vilmar, obrigado por ser como você é. Suas últimas palavras. Eu fiquei até sem palavras aqui para agradecer todos esses elogios que o Marcelo me pôs aí, mas realmente, Marcelo, eu estou entrando nessa briga, vou falar nessa batalha, não é por ego, por nada. E vocês sabem, quem me conhece sabe que quando eu pego uma coisa para fazer, eu vou fazer. Se eu pegar uma cerca, eu vou concluir. Se eu pegar um prédio para construir, eu vou construir. Para mim não tem dificuldade. É isso. Tudo tem um jeito, tudo se acha uma saída, desde que você seja honesto, correto e confie em Deus. Exato. Agora eu que Então, mais uma coisa. Tem alguma coisa que você gostaria de dizer que a gente não perguntou, que ficou faltando nessa Cara, eu tenho 1 entrevista? milhão de coisas para falar, né? Mas que você gostaria de falar ainda hoje? Eu vou fazer pequena reflexão para todos aí. Você que está na sua casa aí, repense sobre ir ou não ir à urna. Eu sei que tem muita gente que não quer ir à urna, que fala que os políticos são todos iguais. Não concordo. Você tem que acreditar em você e acreditar na pessoa que você vai colocar lá dentro, mas antes de você levar seu voto à urna, analise todos os candidatos. Tem vários candidatos aí, tem vários nomes. Hoje tem redes sociais para saber da vida do cara desde quando nasceu, da barriga de qual mãe que ele saiu e tudo. Então, pense, você é responsável pelo nosso país, assim como eu sou. Não é só o político que é. Você, eleitor, é responsável para me pôr lá dentro, para me cobrar. Então, quero deixar um abraço para todos os nossos espectadores aí, vamos falar assim, né? E dizer para vocês que a gente
está aí para disposto a trabalhar pelo nosso país quando sim for candidato. Hoje somos pré-candidatos, não podemos falar diferente, porque as dificuldades aí estão ainda. Mas um ponto que eu esqueci, que eu gostaria de falar, é sobre a nossa liberdade, bem rapidinho. Nós não temos mais liberdade. Vocês estão vendo que eu estou toda hora me atrapalhando, porque eu vou falar uma palavra, eu tenho que tirar. Eu já perdi várias redes sociais, eu respondo algumas questões aí por questões de falar a verdade. Hoje nós não podemos estar mais falando tudo que a gente tem montado e o que é verdade. Mas você que está em casa é responsável por apoiar as pessoas, não me leve a mal, mas se tiver alguém errado lá dentro, que você ajudou a colocar, vamos pensar em quem votar antes. Primeiro, eu queria te agradecer por você estar aqui conosco. É um prazer tê-lo aqui no nosso podcast, é um prazer tê-lo aqui conosco no nosso partido. Eu que agradeço. É uma pessoa séria, íntegra, é uma pessoa que defende o nosso país, defende o que é certo. Nós precisamos de mais pessoas como você na política. Agradeço imensamente, espero que você volte aqui. Desculpa as brincadeiras e a pressão que a gente faz, que faz parte do jogo. A gente tem que fazer um quebra-gelo nas brincadeiras e às vezes dar uma cutucadinha até no público, porque o público não me leva a mal, mas as verdades têm que ser ditas. É isso. Agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado. Tudo de bom aí? Tudo de bom aí. É isso aí. É isso aí, meu amigo.